no seu livro Reflexões com Jesus, que é uma coletânea com 53 orações, e o Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. São dois livros que a gente já lançou dentro daqueles que a gente pretende lançar ainda. Como é feita a homeopatia? Na homeopatia, ciência trazida por Samuel Hahnemann, os remédios são feitos de materiais dos diversos reinos da natureza e são também dinamizados e succionados, isto é, o material usado é subdividido em 10 partes, ou 100 partes, ou 50.000 partes, conforme o parágrafo 270 e suas notas. Então, a homeopatia, a gente pega a tintura mãe, que é aquela tintura feita, por exemplo, de planta. Vamos dar o exemplo da arnica. A pessoa pega a arnica inteira, na época prevista pela farmacopeia, aí faz aquela tintura dessa arnica inteira, raiz, caule, folha e flor. Fez ali a tintura. Daquela tintura vai pegar, no sistema decimal, para cada 9 gotas de álcool, uma da tintura. No sistema centesimal, para cada uma gota de álcool, para cada 100 gotas, 99 gotas de álcool, uma da tintura, e na de 50.000 partes. Aí é um processo bem diferente, já não é mais assim que é feito, tem toda uma técnica descrita no parágrafo 270. Então a diluição decimal, para cada 9 gotas de álcool, usa-se uma gota da dinamização anterior. Começa com a tintura mãe, e a partir dali vai sempre usando a anterior. A diluição centesimal, para cada 90 gotas de álcool, usa-se uma gota da dinamização do remédio anterior, aquele remédio que a gente está sendo feito. Assim como a arnica, o primeiro vai chamar, a primeira de todas é a tintura mãe, depois é o CH1, CH2, CH3, CH5, e sucessivamente até o CH1000. Na centesimal, CH é centésima homeopática até CH1000, na decimal normalmente chamado de decimal, normalmente as pessoas usam até o 30, nunca vi maior, não. A diluição 50 milesimal, usa-se uma técnica especial para se alcançar a dinamização de 1 para 50.000, e a dinamização LM, conforme a nota 6 do parágrafo 270, podemos usar plantas, veneno de animais, como veneno de abelha, que é excelente para problemas cardíacos, reumatismo e tantos outros. A matéria médica do lápis melífico ele é muito grande, muito vasta. Assim como todos os venenos de cobra são remédios. Há tempos eu vi uma matéria sobre uma serpente que tem na região do Vietnã, do Camboja, Vietnã. E uma gota do veneno dessa serpente dá para matar 1.200 soldados. Então, porque ela dá uma hemorragia, o sangue vai sair todo através dos poros, pelo que eu entendi na matéria, que ela dá uma hemorragia fulminante. Seria um grande remédio para tratar o ebola, e assim como a dengue hemorrágica. A dinamização dos pus, como que são chamados de bioterápicos, dos órgãos, que são os organoterápicos, e dos minerais, que são a maioria dos remédios são feitos de minerais, e os isoterápicos, quando tem sim um remédio conhecido, a pessoa usou esse remédio de forma muito prolongada, aí pode-se diluir esse remédio para fazer o chamado isoterápico, e a pessoa tomá-lo para desintoxicar daquele remédio tomado. É pouco usada essa técnica. A mais usada são os remédios feitos de plantas, veneno de animais e os dos minerais, principalmente dos elementos químicos e seus compostos. Diluição homeopática é o ato de diluir a substância da qual está sendo feito o remédio. Dinamização, ato de succionar, sacudir, bater o remédio após a diluição. E a potencialização, quanto mais succionado o remédio, mais intensidade com mais intensidade ele vai reagir em nossos corpos sutis. Então, fez a primeira diluição, bate, normalmente na CH é 100 vezes e no D, na decimal, 10 vezes. Bate contra uma superfície firme e elástica, tipo uma bola de futebol, por exemplo. Vai batendo ali para dar maior potencialização. Então, o remédio deve ser bem diluído, bem dinamizado, para que ele possa fazer o efeito necessário. Lembrando que a diluição inicial nunca deve ser muito alta, por motivos óbvios. Vai fazer uma expansão da energia vital, vai provocar reações
quanto mais alta for a dinamização, quanto mais diluído for o remédio, maior vai ser essa expansão. Então, por segurança, por prudência, é bom começar com diluições menores e as dinamizações a cada tomada do remédio, ou seja, cada vez que se vai tomar o remédio, bate de novo algumas vezes. O Hahnemann aconselha de 10 a 12 vezes antes de se tomar o remédio. Como age a homeopatia? Como só vamos usar normalmente a partir do CH5, que é 10 elevado a menos 5% da tintura mãe, que vai ser 0,00001% da tintura mãe. É coisa ínfima, mas é aí que começa a fazer o efeito. E muitas substâncias que são inertes, como o licopódio, por exemplo, em estado bruto ele é inerte, quanto mais diluído, mais ele tem ação no nosso organismo. Outras substâncias, se for muito diluída, ela perde a sua ação curativa. E quando essas substâncias são usadas em concordância com os sintomas que ela pode causar no organismo, e esses adoecimentos que a pessoa apresenta estão muito similares, então o sintoma que o remédio pode causar ao organismo é muito similar aos sintomas que o adoecimento que a pessoa apresenta, ela vai tomar o remédio, não vai ter grandes problemas, conforme o parágrafo 153 a 155. Conforme mais semelhante for, repito, quanto mais semelhante o adoecimento for com aquilo que o remédio pode causar em uma pessoa relativamente saudável, mais rápido vai ser a melhora. E às vezes é instantâneo. Por exemplo, uma criança está com febre e fala em outros idiomas durante a febre. É muito comum, fala que a criança está delirando de febre, não é assim? Então, nesses casos, toma-se uma gota de estramônio 30 e, eu vou falar 15 minutos para não assustar vocês, mas normalmente é bem menos tempo, essa febre desaparece e a criança volta à normalidade. Uma gota para criança, para adultos, aí já fica um pouco diferenciado. O que é o adoecimento? O adoecimento, ao nosso entendimento, é o conjunto de substâncias tóxicas sutis, vibracionais ou fluídicas, que estão ou são geradas no corpo sutis pela prática de atos contrários às leis de Deus, isto é, e isto constitui o terreno que, com o tempo, geram as doenças. Logicamente que aqui também, quando a gente colocou, eles estão presentes ou geram, ou são geradas, é por atos contrários às leis divinas do nosso entendimento. Mas as intoxicações por determinados elementos químicos também vão gerar esses adoecimentos e vão formar em nossa estrutura sutil substâncias fluídicas tóxicas. Não adoece só o físico, adoece também o nosso perispírito. O principal mecanismo disso são as células chamadas bióforos, que você pode encontrar no livro Evolução em Dois Mundos. Mais detalhes sobre ele. Mas nós pretendemos fazer um estudo também sobre essa situação. Como o que é adoecimento crônico? Então, o adoecimento crônico é aquilo que é relativo ao tempo. Crônico é relativo ao tempo. Então, o adoecimento crônico é aquele que vai prevalecer ao longo do tempo, apesar dos tratamentos que são feitos. Para a homeopatia, todas as doenças são crônicas, porque elas representam níveis de adoecimentos complexos que as pessoas apresentam no dia a dia, com as interações das mais variadas. Então, no livro está bem mais explicado. Essas intoxicações elas vão estar sendo manifestadas de forma aguda em algum momento. A doença aguda, para nós homeopatas, seja médico ou terapeuta, ela é a manifestação do crônico. Ela não é uma doença aguda, é uma manifestação do crônico que a pessoa possui. Se nós diminuirmos os miasmas, nós vamos diminuir o nível de adoecimento da pessoa, considerando o miasma como nível de adoecimento. E com isso, ela vai ter grandes melhorias na sua saúde. O cachorrinho está nervoso. Um adoecimento crônico é aquele que persiste ao longo do tempo, apesar dos tratamentos. Na homeopatia, repito, nessas doenças crônicas é que ela vai fazer um efeito magistral. E nas agudas? Se nós entendermos a aguda como manifestação do crônico, óbvio, e as doenças vão ser tratadas com muita facilidade. Portanto, o adoecimento crônico tem recidivas constantes, às vezes com tempo marcado. Uma bronquite, por exemplo. Hahnemann chegou à conclusão de que o mal crônico só é eliminado quando tratarmos a psora, miasma que está na raiz de todos os adoecimentos. O agudo é a manifestação de um mal crônico em um dado momento.
Nós já explicamos o detalhe anteriormente. A psoara foi definida por Hahnemann como uma hidra de 1000 cabeças. E aqui está na raiz de todos os adoecimentos. Se a gente conseguisse eliminar essa psoara, a gente eliminaria praticamente todos os adoecimentos da humanidade. Mas é quase impossível, porque nós entendemos a psoara não só como uma sarna suprimida, ou um problema de pele suprimido, como os nossos traumas mais profundamente enraizados e aqueles que a gente tem um carinho bem especial com eles. Está ali, a gente não quer mexer. Mexeu, aí tem resultados de mexer na psoara. Mas existem outros miasmas que também precisam ser tratados diante de uma doença crônica, para que a saúde seja a melhor possível, pois os adoecimentos são cumulativos e precisamos entendê-los para tratá-los. Então, esses adoecimentos vão se propagando ao longo do tempo, eles vão sendo cumulativos. Um que você não trata hoje, a gente está falando em filosofia hahnemanniana, um que você não trata hoje, ele vai ficando escondidinho, lá na frente ele vai aparecer com outro nome, com outra característica, mas a raiz dele é lá atrás, naquele que você não tratou. Aí nós temos que procurar entender bem a filosofia homeopática, aceitá-la bem, para que a gente tenha o sucesso que a gente almeja. Cada adoecimento está associado a um miasma. Inflamação de garganta, luetismo. Infecção de urina, normalmente psicose, mas também pode ser luetismo. E esse problema de pele, psoara. E assim vamos. Vamos lá. Que é o miasma predominante naquele momento. É o alvo, o nosso alvo. Mas depois, um outro miasma vem à tona, que é o que, até que o eliminemos da mesma maneira, mas da maneira mais adequada possível. Até que os miasmas sejam eliminados ou bastante atenuados. Somente com esta rigorosa observação é que vamos obter a cura de uma doença crônica, ou a sua atenuação, ou dando à pessoa melhor qualidade de vida. Certo? Fica entende-se cura aqui por um termo mais amplo e bem mais flexível diante da atual situação que a humanidade está vivenciando. Entendemos que só após tratarmos ou atenuarmos todos os miasmas devemos tratar a psoara, e assim o organismo estará livre dos adoecimentos crônicos. Porque a psoara está na base. Imagine você chegar no supermercado e pegar uma latinha daquelas que ficam lá naquela montagem daquela pirâmide, aquele círculo. Quando a gente era criança, os trapalhões adoravam chegar naquela latinha e pegar lá de baixo, aí desmontava tudo. Era um programa engraçado, que a gente ria bastante, se divertia, depois acabou, mas ficou na nossa memória, pelo menos na minha, aquela brincadeira, e é o que a gente vê. Ou você tem que vir diminuindo os miasmas, de cima para baixo, de dentro para fora, na ordem inversa do seu aparecimento. Assim a gente vai conseguir o objetivo do tratamento das doenças. O que é uma terapia energética natural? A terapia energética é aquela que usa energia para efeito curativo. Aqui nesse trabalho nos referimos à homeopatia, ao passo magnético ou espiritual, aos florais, à meditação, à acupuntura, à oração, à yoga, ao doin, aos shiatsu, à frequência ao tempo religioso, ao estudo e prática do Evangelho, que é a evangelioterapia, às leituras espíritas e espiritualistas que esclareçam a pessoa da reencarnação, à psicologia transpessoal e os exercícios ao ar livre. Então isso aqui é uma terapia energética, aquela que está mexendo com a energia. A homeopatia, nós já explicamos, os remédios são feitos de plantas, de venenos de animais, de pus, de órgãos, dos mais variados possíveis. A pessoa tem muita alergia à poeira, então ele pode tomar um remédio feito da poeira. Embora, no meu entender, não seja mais importante tratar o tuberculinismo do que fazer um nosóide da poeira, mas existem casos muito complexos que assim torna-se necessário. Os florais são remédios feitos de flores. Hoje tem mais de 20 sistemas de floral. Os primeiros foram feitos o primeiro sistema floral que a gente tem conhecimento foi feito por um médico inglês chamado Edward Bach. A história de vida dele é um pouco interessante. Ele estava com câncer no estômago, foi curado com homeopatia, se tornou um brilhante homeopata, desenvolveu vários remédios que ajudou muito os ingleses na época, e ele resolveu fazer uma pesquisa de campo para arrumar plantas que tivessem um poder curativo para substituir alguns nosóides.
E ele leva a maleta errada, chega lá, ele fica muito chateado, falando, então eu tenho que observar alguma coisa aqui na natureza. Muito perspicaz, ele fica ali andando pelos bosques e ele começa a observar que os beija-flores vinham pegar o néctar das flores em horário diferente. Cada flor tinha um horário. Ele observou isso e a partir dali ele desenvolveu o sistema floral de Bach, primeiro com 12 remédios, depois atualmente são 38, sendo que uma fórmula composta. Mais tarde foram desenvolvendo vários outros sistemas florais, hoje são mais de 20. Aqueles que nós mais gostamos é o floral de Minas, o floral californiano, o floral australiano, que as flores australianas são muito diferentes, muito exóticas, adaptadas em regiões muito inóspitas, então isso facilita elas terem um maior poder de ação sobre o psiquismo das pessoas, principalmente dos australianos. Segundo a teoria dos florais, há uma teoria que nós devemos usar aqueles florais que estão na nossa região. Temos também os florais do sul, bem organizados, e o floral de Saint-Germain. Esses são aqueles que a gente gosta mais, tem mais afinidade com eles dos que a gente já estudou. Meditação. A meditação, com as mais variadas técnicas existentes, elas são muito importantes para que nós recuperemos a nossa saúde, para que traga mais equilíbrio psíquico para a gente, principalmente, e a gente expandir mais a nossa consciência, o nosso psiquismo. E tem técnicas especiais. Uma delas que eu achei interessante, juntando esses 3 dedos, polegar, indicador e o médio, ao juntarmos os 3 dedos e fixarmos nosso olhar a 45 graus, sentado numa posição bem confortável, aumenta o nosso sistema imunológico. Algumas pessoas passam mal ao fazerem isso. Então não adianta achar que são crendices. É uma técnica desenvolvida no mínimo há mais de 5.000 anos. A acupuntura também é uma técnica milenar que usa agulhas para desbloquear a energia, também usa as mochas, que são calor, né, elas vão queimando, logicamente, relativamente, determinados pontos, fortalecendo, tonificando esses pontos, desbloqueando a energia, principalmente para tratamento da coluna, é muito bom. Oração, está faltando a vírgula ali, mas a oração é extremamente importante. É o tratamento de maior hierarquia que você terá nas mãos em qualquer lugar. Onde você estiver, em qualquer situação. Nós temos no nosso canal no YouTube várias orações ali, principalmente para quem está na CTI, está em situação grave. Foi feita por mim num momento de muita dificuldade na saúde de uma pessoa da família. A yoga tem exercícios, técnicas de relaxamento, mentalizações, meditação. Ela é muito ampla, de grande importância para todos nós. O Do-In, que é uma técnica de massagem, assim como o Shiatsu, cada um com a técnica diferenciada. Eles são parecidos, mas não são iguais. A frequência é um templo religioso, seja ele qual for. Recentemente passou no Fantástico, não há bastante tempo, passou no Fantástico uma matéria sobre a fé, e uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que uma pessoa branca que tem o hábito de frequentar um templo religioso com frequência semanal, pelo menos dominical, ele vive 7 anos, em média, 7 anos a mais do que os outros. E as pessoas negras vivem 14 anos a mais. Bom, um estudo e prática do Evangelho, que é evangelioterapia. A gente vai falar em evangelioterapia mais à frente. O estudo e prática do Evangelho é fundamental. Em qual seja a sua religião, tem lá um Evangelho que vai te ensinar as boas práticas do amor, do bem e da fraternidade. Leituras espíritas e espiritualistas. A leitura da Bíblia é uma leitura espiritualista, está mostrando que você tem um espírito, que você prestará contas a Deus, que você um dia vai morrer, que você vai ter que prestar contas de alguma forma. Aí vem as mais variadas interpretações, respeitemos, mas nós entendemos que o espírito, ao desencarnar, ele vai encontrar com seus afins no mundo espiritual, vai passar por um tratamento adequado à sua necessidade e vai, a partir dali, em um dado momento, voltar a reencarnar. Assim a gente acredita. Porque como que a gente vai entender tanta desigualdade social, até mesmo dentro do nosso bairro, o mundo, o planeta Terra? A gente vê que as civilizações na África vivendo em extrema miséria, no meio do deserto. Nossos irmãos do Nordeste com toda a dificuldade, o Sul cheio de água, cheio de enchente.
Todo mundo passando pelas suas dificuldades na Terra, mas necessidades diferentes. Outro vem com a prova da riqueza, tem milhões na mão, pode fazer qualquer coisa, e principalmente o bem, mas deixa de fazer, na maioria das vezes. Mas existem aqueles que fazem o bem, só não contam, cada um no seu caminho, fazendo as suas realizações. E a questão da gente se esclarecer das leis da reencarnacionistas nos consola. Diante da morte de um ente querido, a gente saber que ele não se acabou, que a gente vai encontrar com ele no plano espiritual depois da morte, a gente saber que ele vai poder reencarnar também, às vezes até ainda no seio da nossa família, ao longo dessa caminhada. São muitas possibilidades que a gente vai deparando com essas possibilidades, a gente vai vendo como é importante para nós todo esse caminhar, todas essas conquistas que a gente vai tendo. A psicologia transpessoal mostra a pessoa exatamente que ele teve outra vida, que ele passou por outras necessidades, por outras oportunidades, por outros aprendizados anteriores. Lembrando, tem uma palestra do Mário Cutico no YouTube, que ele fala da importância que a gente tem de fazer com muito cuidado uma regressão. Não pode ser feito de qualquer maneira, tem que ter técnica especial. É lógico que a gente tem que respeitar a opinião de uma pessoa que tem anos de experiência nessa área. E aí, existem regressões espontâneas, regressões induzidas, e a pessoa, qualquer que seja a cena que ela veja, ela tem que entender o seguinte: estou aqui na Terra para perdoar. Senão, ela entra em parafuso, ela vai ficar mais perturbada do que se ela não soubesse da existência da reencarnação de suas vidas passadas. Mas só é revelar aquilo que nós temos condições de suportar. O exercício ao ar livre, a todo momento a gente vê as pessoas falando sobre a importância do exercício ao ar livre. Certo? Então vamos para frente. Terapia natural é aquela que usa meios naturais para o efeito curativo. Aqui nesse trabalho, nós referimos à alimentação com as técnicas ayurvédicas e as dietas balanceadas, com alimentos mais naturais possíveis. E a fitoterapia e a urinoterapia. Existe mais uma colocação que não está aqui, que são os remédios naturais, que são remédios naturais, são a fitoterapia industrializada. Então, quando você vai comprar uma cápsula de alho, lecitina de soja, e vários outros remédios, você está comprando um remédio natural. Quando você faz um chá, ou um xarope, você tem uma fitoterapia, certo? Aquele xarope que você compra lá na farmácia é um remédio natural. É fitoterapia? É, mas está industrializado, então é um remédio natural. Aquele que você faz em casa, aquelas receitinhas da vovó, que nós brasileiros tanto gostamos de usar os chás, tem que ter prudência, tem que ter cuidado, tem que ter informação para não usar o remédio e principalmente não entender o resultado que ele está causando. E a urinoterapia, muito controversa, é extremamente útil e excelente para se tratar drogadição e vícios, seja ele qual for, impotência e frigidez. Aí tem pessoas que falam assim: mas se a pessoa tiver uma infecção nos rins, ele vai contaminar o corpo todo. A infecção dele está nos rins, o rim filtra o sangue, então todo o corpo está sabendo que tem infecção nos rins. Portanto, se fizer um exame de sangue, vai constatar. Mas, por que não está em outra parte do corpo? Porque ali está a debilidade energética. E a gente vai dar outra palestra sobre isso. Onde estiver a debilidade energética, ali está o adoecimento. O que é terreno? Terreno é o conjunto de adoecimento apresentado pela pessoa, pelo animal, pela planta, pelo meio ambiente. Neste conjunto de adoecimento estão os miasmas, cada qual com a sua característica específica e atacando o órgão que lhes são preferenciais, manifestando uma particularidade em cada pessoa. Portanto, quem está com infecção de rins tem um miasma luético agindo, ele está ativo, atacando os rins. E aí tem toda uma estrutura filosófica para entender esse adoecimento nos rins. Quem for procurar na teoria da leitura corporal, vai encontrar boas respostas. Então nós temos que entender todos esses mecanismos, ou alguns desses mecanismos, para a gente melhor servir, melhor ajudar. Um bom exemplo de terreno é quando vamos fazer uma horta
procuramos um clima apropriado. Assim, não vamos plantar alface em um local quente e seco, mas em um local fresco e úmido. O jiló será plantado em um terreno arenoso, o pimentão em um terreno argiloso, para obtermos uma boa colheita e usarmos menos agrotóxicos, menos defensivos. Então, todos nós temos que saber usar o terreno para o plantio. Da mesma forma, temos que saber usar os remédios adequados para nos tratarmos. Então, a doença é um sinal físico que aparece depois de um longo tempo de adoecimento, onde estão presentes no adoecimento os sintomas mentais, emocionais, morais e as nossas disposições, nosso comportamento. Na hora que apresenta uma condição propícia, esse sinal aparece no físico. E não aparece do nada. Quando a pessoa vai fazer o exame e detecta que tem um câncer, ele não tem o câncer a partir daquele momento. O câncer começou a ser gerado 10, 15 anos antes, a partir dos sintomas mentais e emocionais, que poderão ser entendidos com o nosso livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, e poderão ser tratados com homeopatia correta, de forma preventiva. As sensações, dores erráticas, sintomas em geral, particulares de uma pessoa, ou seja, o terreno apresentado vai ser aquilo, argila, areia, humus, isso aqui, guardado as devidas proporções, é psoríase, cicose, luteísmo, tuberculinismo e toda uma gama de miasma, níveis de adoecimento, conjunto de sintomas que caracterizam aquele padrão de adoecimento da pessoa. Que são toxinas sutis. Adoecimentos são toxinas sutis. Se a gente não entender desse modo, a gente fica meio perdido para raciocinar homeopaticamente. Outro detalhe importante é a gente lembrar que o remédio A vai tratar os sintomas X e os sintomas Z que for recente. Os sintomas Y, igualmente antigo como o X, vai ser tratado pelo remédio B, que também atenuará o Z. Mas o sintoma Z vai ficar lá adormecido, vai ficar de forma latente. Num dado momento, ele aparece, que tem que ser usado um remédio beta, por exemplo, para tratá-lo. Então, cada situação, cada sintoma, cada conjunto de sintomas tem um remédio. Esse remédio vai tratar aqueles sintomas que lhes são peculiares e aqueles que não são peculiares a eles, terão que ser tratados por outro remédio. Mas os sintomas recentes podem desaparecer, pelo menos momentaneamente, ou às vezes para sempre. Certo? Os sintomas antigos, aí cada um tem que ser tratado segundo as suas características, segundo os seus sintomas mentais e emocionais. O físico é apenas uma consequência. Ajuda? Ajuda no direcionamento do tratamento. Mas não é o mais importante, não é aquele número 1. Com a compreensão da filosofia homeopática e da doutrina espírita, iremos resolver qualquer exoneração e qualquer adoecimento, pois a homeopatia não falha e tem muitos recursos para quem é sábio. E em muitas situações a pessoa fala, fulano já está no leito de morte, já está para morrer. Você vai resolver o problema dele? Pelo menos vai dar melhor qualidade psíquica para ele chegar no mundo espiritual, no reino dos espíritos, de uma forma melhor, menos onerado psiquicamente. Certo? Essa é a nossa forma de entender. Tem pessoas que vão concordar, tem pessoas que não vão, mas a gente tem que explicar aquilo que a gente entende da homeopatia, aquilo que a gente entende do conjunto de estrutura filosófica que a gente já estudou. Quando um ser está muito adoecido e já está em estado final, só podemos esperar melhoras psíquicas para seu espírito. Certamente nossos protetores agradecem, pois o organismo pode estar tão debilitado que não consegue mais reagir. Neste caso, não podemos esperar milagres, que às vezes acontecem, mas sim melhoras psíquicas. Nos problemas congênitos, muitas vezes não podemos esperar a cura, e sim uma melhoria na qualidade de vida. Mas há casos reversíveis, sim. E há casos também que a pessoa faz a cirurgia, bota o órgão na posição que deveria estar, toma homeopatia, ele volta à posição que não deveria estar. São N histórias que fogem do nosso objetivo aqui, que é de esclarecer alguns conceitos sobre homeopatia e deixar vocês curiosos e cheios de dúvida, principalmente. O que é um tratamento miasmático? Miasma é o conjunto de toxinas fluídicas, também denominadas, podemos chamar de
vibracionais ou quânticas, que deixam o nosso organismo predisposto a ter adoecimentos em determinados órgãos ou conjunto de órgãos, ou um adoecimento com características afins, com os caminhos de agravamento bem definidos, se não forem tratados a tempo. Então, quando a gente fala que uma pessoa está vibrando no miasma luético, ou ela está luética, ou ela é luética, não estamos dizendo que ela está louca ou que ela tem sífilis. Ela está num nível de adoecimento onde os seus padrões adoecedores serão bem determinados. Infecção de garganta, problema de coração, problema de rim, estarão dentro de um problema luético. Para te dar um exemplo. Muitas infecções, tendência à obesidade, principalmente na linha da cintura, a cicose está exacerbada. A pessoa já é uma ida de 1000 cabeças. Muito problema respiratório, tuberculinismo, muito ódio, tendência a neoformações ou adoecimentos repetitivos no mesmo órgão, cancerinismo. E o goiaditismo já é uma situação bem mais complexa, a gente vai ver mais à frente. O conjunto de miasma presente na pessoa constitui seu terreno e é o alvo do tratamento miasmático, pois todos os miasmas presentes na pessoa caracterizam o terreno miasmático daquela pessoa, onde sempre haverá o miasma mais predominante nela, causando os maiores incômodos, e os miasmas sendo o miasma mais evidente. Se ele está causando os maiores incômodos agora, ele é o mais evidente, ele a gente chama também de miasma ativo. Para amenizarmos a influência desse terreno, precisamos tratar e atenuar todos os miasmas presentes naquela pessoa, desintoxicá-la para assim conseguirmos uma saúde duradoura. A saúde holística, bem compreendida, é quando o ser tem atitudes que não provoquem danos no meio ambiente e em outros seres. Portanto, agem com equilíbrio em seus sentimentos, emoções, pensamentos, palavras e atitudes. A nossa busca é chegarmos a um ponto de equilíbrio dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, falar construindo e tomar atitudes também construtivas. Para que a saúde seja duradoura, além do tratamento correto, precisamos que a pessoa compreenda a vida com mais equilíbrio e compaixão, vivendo em harmonia construtiva com as obras do bem, do amor e solidariedade, pois vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Deixou-nos gravado o Divino Mestre. Então, não é só tomar o remédio, é tomar atitudes condizentes com as leis divinas. Se eu sair batendo nos outros, fechando os outros no trânsito, vou estar provocando ira, vou estar provocando raiva, vou estar me adoecendo. Já estou doente. O fato de eu sair transgredindo as leis divinas, com essas atitudes agressivas no trânsito com as pessoas, eu já estou doente. E vou agravar mais, porque ali entrarão ondas mentais de ódio, de raiva, de revolta. Então isso não é bom para ninguém. Ah, eu tenho o corpo fechado, estou imune. Não. Todos nós somos vulneráveis a ter adoecimentos complexos.